Olá, bom dia. Hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026. O tema de hoje aqui no grupo é sobre segundas chances. Você já deve ter presenciado quando você lê algum livro, algum romance, alguma história, assiste um filme, alguma série. Então já ficou meio clichê, né? Essa coisa da segunda chance. Quer dizer, alguém diz assim, ele merece uma segunda chance, ela merece uma segunda chance. E é interessante a gente pensar sobre isso, refletir, né? Porque às vezes as pessoas, por cometerem alguns erros, alguns desvios, elas caem, né, naquela posição de coitadinhas, de vítimas, caem também na frustração, coisas assim. Então, e aí param. Muita gente para a vida por força de algum fracasso. Isso de modo geral, seja nos relacionamentos, seja no campo profissional, seja no campo, né, das convivências e até mesmo no campo espiritual. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas ficam estagnadas por força de algum fracasso, de alguma frustração. E isso não é recomendável. A verdade é que a vida, essa vida que nós vivemos, ela é cheia, né, de oportunidades. Então, a gente é que tem que estar atento no sentido de você às vezes você perde uma oportunidade de fazer alguma coisa, de concluir alguma coisa, de ser alguma coisa também e abandona a vida. Muita gente faz isso, infelizmente. Mas a vida é cheia de oportunidades. Então, a verdade é que não existe apenas uma segunda chance. Porque de repente a pessoa perde a primeira chance e aí daí a segunda e daí pronto, agora acabou, né? Não é assim. A vida o tempo todo nos oferece oportunidades de recomeçar, de rever, de repensar, de ressignificar ações, pensamentos, projetos, propósitos. Se a gente fosse entrar nessa, né, eu pessoalmente, né, se fosse entrar nessa de, né, perder uma oportunidade, acabou, eu nem estaria aqui falando com vocês. Então, a questão é se você. Uma coisa que é importante, né? É refletir quando você erra, por exemplo, que você comete, faz uma escolha que não foi boa, que foi inadequada. Quando você erra, se você se entrega a esse erro, quer dizer, enche-se de culpa, coisas assim, aí você estagna mesmo, e aí pode vir a deprimir e ficar inativo, né, digamos assim. Então é importante a gente estar sempre aberto, né? A gente está sempre aberto para novas oportunidades, para novas chances, para, como eu já falei, para redefinir, né, posições existenciais. Né? Quantas nós não erramos uma vez só na vida, nós erramos inúmeras vezes na vida, até aprendermos, né, até amadurecermos. E não podemos assim nos sentir derrotados por um erro, por uma falha, por uma má escolha. A gente precisa entender que as oportunidades estão sempre aí à sua volta. A questão é de você
prestar atenção, de você verificar, de você reconhecer, inclusive, os seus erros, tá? Reconhecer as suas falhas, as suas deficiências, para melhorar. Porque para cada deficiência existe um contraponto, quer dizer, existe uma eficiência, existe algo que você pode fazer melhor. Então, não dá para entregar os pontos por força de uma falha, por força da perca de uma oportunidade. Uma vez me perguntaram, né, mas como é que você vê a oportunidade? Como é que você percebe? Se você é uma pessoa que está buscando evolução, está buscando fazer melhor na vida, e eu não estou falando só de questões materiais, porque às vezes as pessoas resumem a vida apenas a questões materiais. Muita gente acha que se tiver dinheiro, se tiver um carro X, posses, bens, que isso vai mudar a sua vida. E nem sempre isso acontece. A gente vê o tempo todo pessoas que obtêm coisas, obtêm bens e que são infelizes, né? Então não dá para você, quer dizer, as coisas não podem representar o seu sucesso, porque as coisas vêm e vão. Nesse mundo meio líquido, que passa tudo rapidamente, se você se ater a essa questão de aquilo que você possui te representa, amanhã você pode não possuir mais, então você está estagnado, né? Então, as segundas chances é uma coisa também, essa coisa de como é que você enxerga a oportunidade. Você tem que estar o tempo todo em evolução. Então, o tempo todo você tem que estar em preparação para fazer algo maior. E como eu disse, esse algo maior não se resume apenas a questões materiais, físicas. Tem a ver também com a evolução espiritual, tem a ver também com a sua evolução moral, né, que é fundamental, né, para bem viver, para bem se relacionar. Então vocês têm que estar o tempo todo em evolução. Hoje em dia as pessoas são muito preguiçosas, as pessoas querem muitas facilidades, querem que você dê a elas um manual e diga, ah, se você cumprir esse protocolo, você vai ser feliz. E não é assim que funciona. Então você tem que estar sempre atento ao mundo que te cerca, aonde você habita, tem que estar sempre atento, porque as oportunidades estão aí. Às vezes estão à sua frente e você não enxerga. Você fica, às vezes, olhando a vida dos outros e esquece de olhar a sua própria vida. Muita gente fica se comparando a outras pessoas. Veja bem, cada pessoa é única. E cada pessoa evolui de um modo, ou não evolui, ou fica estagnado, né? Então, você reparar nos outros, ficar se comparando aos outros, nem sempre é a melhor medida. Porque você pode parar. É melhor você olhar para dentro de você, perguntar a você, qual que é o meu potencial? Em que eu posso melhorar, em que eu posso ter sucesso, em que eu posso evoluir. É que você com você, a vida é você com você. Embora nós nos relacionemos com os outros todos à nossa volta, nós convivamos aí com um monte de gente, mas o desafio da evolução é particular, é com você. Então você tem que estar atento a tudo que ocorre à sua volta e estar, né, pontuando aquilo que você quer realizar e aquilo em que você precisa melhorar. O conhecimento é fundamental para qualquer evolução. Mesmo que você venha querer ser um carpinteiro, né, um marceneiro,
Você precisa conhecimento, sempre mais conhecimento, para aperfeiçoar, né, o seu agir, as suas ações, a execução dos seus projetos. Né? Como eu disse, se você é um marceneiro, carpinteiro, você precisa de maior conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior a sua chance de sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Eu assisto alguns documentários de gente muito simples no Brasil, né? Lá, por exemplo, naquelas regiões mais pobres, né? Nordeste, Norte, né? E muitas outras regiões no Brasil que as pessoas são mais carentes de informação, de conhecimento. E eu tenho observado, e já faz tempo, tenho observado que quando algumas dessas pessoas simples, pessoas, digamos assim, rústicas, tal, né? Às vezes assim, semi-analfabetas e tal, mas quando elas observam algum conhecimento e absorvem algum conhecimento, elas mudam a vida delas. Então elas passam a interferir na realidade da vida delas e não ficam ali esperando que alguém venha fazer por elas. Nós temos essa dificuldade, esse vício de muita gente acha que tudo tem que ser feito pelo governo. Então as pessoas ficam ali esperando o governo. E se esse governo não chegar lá? Né? É interessante, por exemplo, né, eu falei norte, nordeste, muitas ações que são levadas, muitos projetos, através até de organizações não governamentais, muitos projetos educacionais que são levados a essas populações, muitas dessas pessoas das populações, elas fazem um proveito admirável e mudam as suas vidas. Né? Eu tenho visto isso algumas vezes, por exemplo, até essa questão do Bolsa Família, que tem muita gente que critica, né? Muita gente que precisou do Bolsa Família durante um tempo, hoje já não precisa mais, porque elas aproveitaram as oportunidades que vieram junto com aqueles recursos, que eram poucos, mas elas aproveitaram as oportunidades de buscar conhecimento, de ganhar conhecimento e de desenvolver alguma atividade, digamos assim, que vieram a dar, né, algum suporte financeiro para elas, e elas, livres dessa questão do Bolsa Família, por exemplo, estão lá, né, plantando suas roças, plantando isso, fazendo aquilo, construindo, fazendo artesanato, fazendo mil coisas que a televisão não mostra, porque a televisão gosta de mostrar coisa ruim só, né? Então, a gente percebe que essas pessoas, mesmo nas suas simplicidades, mesmo nas suas dificuldades até cognitivas, às vezes, elas se superam através daquela oportunidade que apareceu ali. Já vi alguns documentários sobre questões ambientais, por exemplo, aonde que pessoas, pescadores, pessoas que moram nessas áreas, né, de matas, florestas, aprendem a desenvolver alguma atividade, a cultivar alguma coisa a mais, né, seja a usar da melhor racionalidade para enfrentar as dificuldades que essas áreas oferecem, e são vencedoras. Têm uma vida boa, melhoraram a vida e estão num patamar de qualidade superior ao que foi há tempos atrás. Então existe nesse Brasil inúmeras pessoas, por isso que eu digo, a televisão só mostra coisa ruim, não mostra essas coisas boas que poderiam servir de exemplo, poderiam servir de alavanca, né, para outras pessoas se interessarem por aprender alguma coisa, né, e fazer algo maior.
Existem muitas histórias, eu já vivi em várias regiões do Brasil, existem várias histórias de pessoas que naquela simplicidade aprenderam a fazer algo melhor e tal e sobrevivem disso e muito bem. Por quê? Então essas pessoas tiveram aí a sua segunda chance, suas terceiras chances e aproveitaram. A questão nossa é se nós estamos dispostos a aproveitar as oportunidades, porque chances são oportunidades. Aproveitar as oportunidades que a vida oferece em um dado momento da vida. Em um dado momento existencial, você tem a oportunidade. Eu sei disso pela minha própria história, né? Que quando eu tive oportunidades e quando aproveitei as oportunidades, quando, né, encarei as oportunidades para sair do lugar comum, para sair da pobreza, para sair daquelas condições adversas, eu aproveitei e fui além. E eu não sou o único, conheço N pessoas que agarraram aí a sua segunda chance, sua terceira chance, sua quarta chance, porque a vida não limita, assim, só tem duas chances. Não. Toda hora você inclusive cria as suas chances, as suas oportunidades. Daí que é importante, então, estar atento à vida. Muita gente perde muita energia, por exemplo, reclamando. Você já viu isso? Muitas pessoas perdem muita energia na vida só reclamando. Ao invés de estar reclamando, se a pessoa estivesse procurando melhorar a si mesma, procurando aperfeiçoar os seus conhecimentos, seja lá em que área for, elas estariam melhor. E às vezes não estão porque só vivem reclamando. Eu trabalhei comunitariamente com pessoas das mais diversas, sabe? Digamos assim, pessoas das mais diversas posições sociais, das mais diversas capacidades, ou até mesmo incapacidades, mas muitas pessoas conseguiram superar as dificuldades, porque a vida é essa. A vida é sempre superação. A vida não é algo estático, tipo assim, eu consegui isso, agora tá bom. A vida está sempre em movimento, sempre em evolução. E se você não evolui, a sua vida não evolui. Então tem que sair desse campo, né? Esse campo preguiçoso, tipo, esse campo de ficar esperando. Tem muitas religiões que vivem, inclusive, enganando as pessoas, que Deus vai fazer um milagre na vida delas. Então elas não precisam fazer nada. Elas só precisam ir lá na tal igreja, fazer uma oração, fazer uma louvação, dar o dízimo lá para o pastor, né, aquelas coisas, e que Deus vai resolver tudo. Essa é uma preguiça que as pessoas, né, se colocam dentro delas, no sentido de que alguma coisa, algum ser excepcional vai resolver a minha vida. E esse ser excepcional deveria ser você. Você que deveria e que deve resolver a sua vida. Aproveitar todas as oportunidades que surgem. Quer dizer, é aquela coisa, você você erra, você levanta, você vai lá e acerta. Então essa coisa de segundas chances são novas oportunidades de superação. A gente precisa entender isso. E, sabe, estar atento à vida. A vida, o tempo todo, ela está ali. E sempre há oportunidades. As pessoas reclamam muito, como eu disse, né? Tem gente que é mestre só em reclamar, 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 mas não querem fazer nada. Um dia eu estava no supermercado e um rapazinho foi me ajudar a pôr as coisas no carro, né, as compras. E eu estava com uma caixa lá de livros, que alguns que eu escrevi.
E eu perguntei para ele, né, você gosta de ler? Ele disse, não, eu não gosto de ler. Eu não leio, quer dizer, eu disse, mas como você não lê? Se para obter conhecimento você tem que ler, você tem que estudar, você tem que aprender. Ah, mas eu não preciso disso. Né? E aí, quer dizer, eu olhei para o rapaz, logicamente não vou ficar discutindo com ele, né? Mas fiquei pensando, né? Quer dizer, então como é que ele vai, né? Ele vai continuar sempre nesse patamar, quer dizer, um patamar de assalariado e tal. Lógico, tudo bem, todo mundo precisa trabalhar, mas ele não almeja nada mais do que isso. Não quer evoluir. E quantas pessoas você encontra por aí que não querem evoluir, né? E elas nem sabem que elas não querem, porque inconscientemente elas fazem escolhas inconscientes, então não tem noção das escolhas que elas estão fazendo. E a gente que tem um pouco mais, digamos assim, de consciência e tal, a gente também pode procurar ajudar, né, em algum momento, pessoas que estão interessadas em evoluir. Eu sempre trabalhei, sempre que eu falo, são décadas de trabalho como terapeuta, como motivador, como palestrante, no sentido de motivar as pessoas a buscar as oportunidades e aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Então é importante pensar sobre isso, né? Será que você está vivendo no desânimo, tipo assim, não, eu não tenho mais chance, então não tem, então acabou a sua vida. Tem gente que entrega os pontos muito fácil, né? Então, será que alguma coisa não mexe com você? O que que te motiva, né? Você tem que encontrar motivação para viver e para evoluir. Essa é uma tarefa sua, não pode delegar, né, para os outros. Os outros vão dizer para você, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você que tem que decidir e encarar a jornada. É isso, gente. Por hoje é isso, essa reflexão. Aproveitem todas as chances de evolução, seja lá em que campo for. Aproveitem todas as oportunidades que a vida oferece, porque a vida oferece o tempo todo oportunidades evolutivas, né? Oportunidades de progresso, de desenvolvimento, de crescimento, ok? Então ficamos assim hoje essa reflexão. Eu espero que você faça proveito, que isso sugira uma outra reflexão que você deva fazer e que você venha a vencer as dificuldades e aproveitar as oportunidades e as chances que a vida oferece, ok? Então até a próxima e paz e luz para todos vocês.